Olá, investigadores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Monique e está começando mais uma investigação em série para vocês. O nosso caso de hoje ele é muito conhecido, mas eu sempre quis trazer aqui no canal para vocês. É um caso cheio de teorias e conhecido pela brutalidade de como foi feito. Mas antes, deixe o seu like aqui nesse vídeo que vai me ajudar muito na divulgação. Se inscreva no canal e também ative as notificações. Vou deixar aqui embaixo as minhas redes sociais para quem quiser seguir, porque nós temos o Instagram do Investigação em Série. Dito isso, bora para o nosso caso de hoje. Elizabeth Short, conhecida como Dália Negra, nasceu no dia 29 de julho de 1924 em Boston. Ela era a terceira filha de 5. Elizabeth tinha um cabelo preto, olhos verdes. Ela cresceu com a convicção de que ela era uma garota bonita. Seu grande entretenimento era o cinema e ela era uma pessoa com uma energia incrível. A mãe dela era dona de casa, o pai dela construiu uma pequena área de golfe onde oferecia cursos, até que durante a queda da Bolsa de Valores de 1929, ele perdeu grande parte dos bens da família. Em 1930, o carro do pai de Elizabeth foi encontrado abandonado perto de uma ponte e muitas pessoas acharam que ele se suicidou pulando em um rio. E por causa disso, a mãe de Elizabeth, achando que seu marido estava morto, ela pegou as suas 5 filhas e se mudou para um pequeno apartamento em Medford e lá ela trabalhou como contadora para sustentar suas filhas. E gente, a mãe de Elizabeth trabalhou muito para criar suas filhas, ela trabalhou em diversos empregos e naquela época o governo dava um dinheiro para a família, no caso era uma assistência. Com 15 anos de idade, Elizabeth teve que fazer uma cirurgia pulmonar, ela tinha bronquite e ataques graves de asma. E os médicos sugeriram que ela se mudasse para um clima melhor durante os meses de inverno para ela evitar mais problemas respiratórios. E a mãe dela então decidiu enviar a Elizabeth para passar os invernos em Miami, na Flórida, com amigos da família. Mais de 10 anos depois, exatamente em 1942, a mãe de Elizabeth recebeu uma carta que mudaria completamente a sua vida. E a carta era do pai de Elizabeth, que na verdade não havia morrido e sim tinha decidido deixar tudo para trás e começar uma nova vida na Califórnia. E nessa parte, gente, eu quero deixar a minha indignação. Como um pai que tem filhas, ele quer recomeçar em outro lugar sem sua família. Será que ele não parou para pensar que elas poderiam passar fome, ficar com frio? Não pensou como a família ia ficar sem ele? E na carta ele disse que queria voltar para casa, ver as suas filhas e também voltar com a mãe de Elizabeth. E é lógico que ela não aceitou, porque ela aprendeu a se virar com as meninas. Ela chegou em um momento da vida dela que ela não dependia mais dele. E tudo isso que ele fez, gente, foi realmente muito complicado. Como falei pra vocês, a Elizabeth gostava de cinema, então ela queria ser uma atriz de Hollywood bem famosa. E não só elas, né, mas as irmãs também. E para conseguir esse grande sonho, ela começou a fazer teatro e foi morar com seu pai. Porque onde ele morava, que era Los Angeles, era um local que tinha mais possibilidades da Elizabeth conseguir uma oportunidade. Só que um pouco tempo depois, a Elizabeth e seu pai não estavam se dando tão bem. Eles começaram a brigar demais e o pai da Elizabeth dizia que ela era muito bagunceira. Então a Elizabeth decidiu sair da casa do seu pai, ela foi morar com outros amigos, só que teve um incidente com a polícia. A Elizabeth foi presa em 1943 e nessa parte eu encontrei 3 informações. Dizem que ela foi presa porque estava bebendo com amigos e era de menor. A segunda informação que encontrei é que ela ofereceu uma bebida a um menor de idade. E a terceira informação era que ela estava bebendo com amigos e teve uma bagunça no local e chamaram a polícia e eles prenderam todos que estavam lá, inclusive a Elizabeth. E como ela ainda era de menor, ela foi obrigada a voltar para a casa da sua mãe. Mas ela ficou lá por pouco tempo, porque como eu falei para vocês, ela sempre quis ser muito famosa. Então ela voltou para a Califórnia e ela foi tentar a sua sorte em Hollywood. A Elizabeth admirava a farda militar e gostava de frequentar os bares e clubes noturnos onde ficava rodeada de militares. Ela se apaixonou por um piloto chamado Gordon. Eles fizeram planos para o casamento, só que não deu certo porque ele teve que viajar para a Europa. Depois de um tempo, ela conseguiu trabalhar como modelo, só que ela não tinha certeza se ela ia continuar nessa carreira.
E na época, ela começou a namorar militares e se apaixonou por outro piloto chamado Matt. Eles fizeram até planos para se casarem, só que ele foi para a Índia e lá ele morreu. E Elizabeth ficou muito triste na época. Gente, para ser bem sincera, a Elizabeth ela namorou muito mesmo. Foram militares, pilotos de avião, eu encontrei até informações que ela saía com homens casados, mas isso vamos deixar em off, né? Na época que seu noivo morreu, ela conseguiu um emprego de garçonete em Miami Beach. Depois de um tempo ela saiu desse emprego e trabalhou como caixa em um cinema. Mas a Elizabeth tinha seus sonhos e ela não desistiu deles. Ela decidiu ir para a Califórnia com destino a Hollywood. Lá ela passou por várias pensões e hotéis, dividindo quartos com diversas outras garotas durante todo o restante do ano de 1946. A Elizabeth foi vista com vida pela última vez em 9 de janeiro de 1947 ao sair do bar do Hotel Baltimore e lá ela tinha marcado o encontro com a sua irmã. No dia 15 de janeiro de 1947, Beth Bersigin estava andando com a sua filha de 3 anos de idade pela calçada da rua Norton. Lá havia alguns terrenos vazios e quando notou, havia alguém caído do lado da calçada em meio ao mato a metros de distância. Ela disse que a princípio achou que era um manequim, porque ela viu de longe, mas quando chegou perto levou um susto. Ela foi olhar e encontrou uma mulher nua, estava deitada de costas, os braços levantados e as pernas bem separadas. Um pedaço de carne foi cortado de sua perna e preso aos órgãos genitais. Todo o corpo estava coberto de hematomas, em alguns lugares a carne estava cortada e a boca dissecada de orelha a orelha. Havia marcas de cordas em torno dos pulsos e tornozelos e o corpo estava cortado ao meio. O corte foi feito acima da sua cintura. A polícia levou várias horas para descobrir o nome da vítima, que era a Elizabeth Short e na época tinha 22 anos de idade. Uma coisa que me chamou muito a atenção foi que antes da polícia chegar no local, a imprensa já estava fotografando o cadáver, gente. É possível uma coisa dessa? E sabemos que quando ocorre um assassinato, existe um protocolo a ser seguido, né? Isolamento do local, evidências para serem coletadas, e com isso a mídia não ajudou. Porque eles quiseram sensacionalismo. Eles tiraram fotos do corpo e divulgaram nos jornais. Para vocês terem noção, a edição do jornal do dia 16 de janeiro de 1947 foi a mais vendida. Ela estourou. Vocês lembram que falei que a Elizabeth desejava ser famosa? Infelizmente, ela conseguiu isso somente depois da sua morte. A imprensa deixou a morte dela muito vista. Teve uma grande repercussão e eles colocaram o nome da Elizabeth Short como de The Black Dahlia. Foi inspirado em um romance de Raymond Chandler, The Blue Dahlia, que retratava uma história de assassinato e mistério e foi filmado em Los Angeles no verão de 1946. Só que o problema é que a mídia prejudicou demais a investigação, porque logo após toda essa exposição nos jornais, apareceram várias pessoas se entregando à polícia de Los Angeles, mais de 50 pessoas para ser exata, dizendo que foram eles que mataram Elizabeth. E nisso confundiram todo o curso das investigações, porque ao invés de procurarem provas para incriminar algum suspeito, eles procuravam provas para inocentar o suspeito que foi lá confessar. Foi uma loucura. A autópsia mostrou uma fúria muito grande do assassino com a Elizabeth, porque aparentemente ela ficou sendo atacada por 3 dias e recebeu vários golpes e lacerações, até queimadura de cigarros. A causa de sua morte foi hemorragia e choque de contusão cerebral e lacerações no rosto devido a vários golpes. Depois que ela morreu, seu corpo foi cortado ao meio pela cintura com um instrumento bem afiado semelhante a um bisturi cirúrgico. E foi com tal precisão que aparentemente o trabalho teria sido feito por um médico com formação profissional. Gente, eu vou ser bem sincera pra vocês, tá? Tem fotos da Elizabeth na internet, de como ficou o corpo, de como ficou a situação dela. Mas assim, gente, as fotos são muito pesadas, não tem como colocar em qualquer vídeo, mas quem tem curiosidade, tá? Não se sente mal vendo essas fotos, pode pesquisar que tem sim. Uma coisa que ficou clara para a polícia é que a Elizabeth, ela foi torturada e amarrada durante vários dias e provavelmente a morte dela foi entre o dia 9 e o dia 15 de janeiro. Depois disso, devido à falta de sangue no local e na vítima, o corpo da Elizabeth foi lavado e jogado em um terreno baldio. Uma coisa bem esquisita foi notado, né?
né? Que o cabelo da Elizabeth foi lavado pelo assassino. E quando a polícia chegou no local, o cabelo ainda estava úmido. E como falei pra vocês, a mídia ficou super envolvida nesse caso e foi passada em todos os jornais possíveis. Então a polícia recebeu algumas cartas e alguém ligou para a polícia dizendo que ele era o assassino e não gostou do rumo que levou todo esse caso. Ele disse que poderia provar que foi ele que matou Elizabeth. Já no dia seguinte, alguém enviou um pacote que tinha alguns documentos da Elizabeth, sua certidão de nascimento, cartão do seguro social, catálogo de endereços e o obituário de Matt Gordon. O pacote cheirava fortemente gasolina, o que significava que o remetente havia limpado completamente suas impressões digitais. E, gente, analisando essa situação, podemos perceber que essa pessoa tinha muito conhecimento. Ela sabia do que estava fazendo e ela não entregou para a polícia de forma leviana, não. Depois de algum tempo, chegaram outras cartas na delegacia. Essas cartas pareciam mais um quebra-cabeça, a polícia tinha que decifrar o que significava tudo. Só que mesmo assim, eles não entenderam e não encontraram foi nada. Infelizmente, todas as pistas que a polícia recebia era tudo falso, nada ajudou. Então, a polícia decidiu ir atrás de pessoas que conheciam Elizabeth. O objetivo deles é saber se ela tinha algum inimigo ou então se ela teve alguma confusão, briga com alguém. Centenas de pessoas foram consideradas suspeitas e milhares de pessoas foram entrevistadas pela polícia. Cerca de 60 pessoas confessaram o crime e a maioria era homens, incluindo algumas mulheres, só que 24 pessoas foram consideradas suspeitas viáveis do crime. Robert Mellen foi a última pessoa que viu Elizabeth viva, só que após 2 testes de polígrafo e um álibi, então ele foi liberado no mesmo dia. Ele também identificou a bolsa de Elizabeth e um de seus sapatos depois que foram descobertos em uma lata de lixo em 25 de janeiro de 1947. Em 1946, a polícia de Chicago acreditava que havia resolvido um crime e prendido o assassino do batom. Aos 17 anos de idade, William Hance foi capturado pelos assassinatos de 2 mulheres e pelo esquartejamento de uma criança de 6 anos de idade. O ocorrido com Suzanne Degman, a criança assassinada, tinha uma semelhança curiosa que ligava ao crime de Elizabeth. As duas foram cortadas por alguém com uma perícia de um cirurgião e também elas foram cortadas, foram divididas pela metade. Há ainda outra coincidência muito estranha. O corpo de Elizabeth foi encontrado na Avenida Norton e uma das vias adjacentes a ela se chamava Degman Boulevard. Degman era o sobrenome da menina esquartejada em Chicago. Seria mais um recado à polícia? Mas assim, gente, na época do assassinato de Elizabeth, o William estava preso. Muitas pessoas acreditam que foi ele, mas como ele ia sair da prisão e cometer esse crime? Uma mulher chamada Aggie Underwood cobriu o assassinato de Elizabeth Short. Ela era uma das melhores repórteres policiais. Só que de uma forma bem estranha e bem esquisita, ela foi promovida a editora da cidade bem no meio da cobertura do caso Dália Negra. As pessoas acreditavam que essa promoção de Aggie foi uma prova de que ela estava perto de descobrir a identidade do assassino de Elizabeth. Nessa época era difícil uma mulher ser editora, era um cargo dado a homens, então realmente foi bem estranho. Aggie disse aos netos que sabia quem havia assassinado Elizabeth Short. Quando perguntada sobre o nome do assassino, tudo que ela disse foi: ele está morto e isso não importa mais. Mas essa teoria, a gente quer dizer que os policiais sabiam de tudo, só que de alguma forma eles queriam encobrir. Leslie Dillon foi um assistente da funerária e se tornou suspeito quando começou a escrever para o psiquiatra do Departamento da Polícia de Los Angeles. Em sua correspondência, ele mencionou intenso interesse pelo sadismo e pela violência sexual na esperança de escrever um livro sobre o assunto. Ele queria saber também as teorias sobre o caso de Elizabeth. Foi um suspeito do caso, mas como os outros não tinham provas. Steve Rodell, filho de George Rodell, acredita que seu pai matou Elizabeth. Ele até publicou um livro sobre isso. Steve tinha visto 2 fotos no álbum de fotos do seu pai que ele afirma ser semelhante a Elizabeth. E o George foi investigado em outubro de 1949 quando foi acusado de molestar sua própria filha. A polícia colocou ele sob vigilância para verificar se ele poderia estar envolvido no assassinato. E ouviram ele fazendo declarações bem incriminatórias como: suponha que eu tenha matado a Dália Negra, eles não podiam provar isso agora. Eles não podem mais falar com minha secretária porque ela está morta.
Mark Hansen era dono de uma boate de Hollywood e Elizabeth frequentava muito esse lugar. Ele foi uma das últimas pessoas que falaram com ela. Os arquivos do promotor do condado de Los Angeles indicam que Mark fez declarações contraditórias às autoridades sobre o caso de Elizabeth. Os arquivos do promotor indicam que Mark tentou seduzir Elizabeth, mas foi rejeitado. E uma agenda de endereços gravada com o nome de Mark estava entre os pertences de Elizabeth enviada à polícia após o seu assassinato. A agenda pertencia a ele, mas ele nunca havia usado e Elizabeth estava usando como se fosse dela. Mark morreu de causas naturais em 1964 e nenhuma acusação foi feita contra ele. Gente, tem muitos suspeitos desse caso, tem uma lista enorme, mas trouxe alguns que foram os principais. Mas resumindo tudo isso, gente, ninguém encontrou provas suficientes para incriminar alguém e o caso da Elizabeth Short permanece sem solução até hoje. É isso aí, investigadores. Esse foi mais um caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários quem vocês acham que pode ter feito isso e se vocês já conheciam esse caso. Não se esqueçam de deixar o like que vai me ajudar muito e se inscrevam no canal. Vamos se ver então no próximo vídeo. Até mais, investigadores!